Olá, cintura fina! O nosso beabá de carboidrato hoje é para falar do polissacarídeo amido. Vamos falar primeiro da composição de um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? São várias moléculas de monossacarídeos associadas. E esses monossacarídeos se ligam para formar um polissacarídeo. Como que começa a formação do amido? Na folha, vamos começar pelo vegetal, os vegetais são os produtores da nossa energia, é a base da cadeia alimentar. Então a luz solar, ela estimula a clorofila e a clorofila liberada juntamente com o CO2 e a água vai produzir a glicose dentro das folhas dos vegetais. E existe ali o sistema circulatório dos vegetais que vão mandar essa glicose para dentro das raízes dos vegetais e lá elas vão se unirem e formar o polissacarídeo amido. Então, o amido é o polissacarídeo de reserva dos vegetais e na maioria das vezes eles ficam armazenados nas raízes dos vegetais. Então, as raízes principalmente são as principais fontes, né, de amido. Porém, existe amidos que são puramente moléculas de glicose ligadas e que vão se dissolver facilmente em água e dentro do nosso organismo vão ser facilmente quebrados e absorvidos para liberação de energia na forma de glicose. Existem amidos que são amidos resistentes que podem, dentro do nosso organismo, ter uma diluição bastante lenta e alguns nem serão diluídos, nem serão quebrados por enzimas digestivas que vão funcionar como amidos resistentes e serão prebióticos. Eles ajudarão a alimentar a nossa flora bacteriana, intestinal e com isso aumentará a nossa saciedade e também funcionará para o bom funcionamento do intestino. E aí, nesse caso, esse tipo de amido não será um amido tão prejudicial assim, porque no carboidrato o que a gente mais preocupa é de comer um carboidrato que não seja complexo, que seja só amido puro. A questão é, como que eu como esse carboidrato? Então, o carboidrato, ele não é uma questão proibitiva só por ser. São as escolhas desse carboidrato que vai modificar a minha composição alimentar. Então, eu posso escolher um amido que seja um amido que vai ter uma diluição um pouco mais lenta, que vai aumentar a minha saciedade e que ainda funcione como fibra dentro do meu organismo. Aí, nesse caso, é extremamente importante que eu consuma esses carboidratos. Estamos aí no feed essa semana falando desses carboidratos resistentes, porque não há uma necessidade da pessoa se torturar por não comer os carboidratos. Existem nos carboidratos do bem, um monte de propriedades positivas, minerais associados que são importantes. E aí vai depender de cada carboidrato, de cada alimento, mas de um modo geral a composição dos alimentos, elas são maiores em carboidratos, dos vegetais principalmente. Então é só a gente escolher qual é a forma de carboidrato que a gente consome e principalmente sempre a quantidade de carboidrato. Então a quantidade de tudo que a gente come, não é? Porque às vezes não é o carboidrato que você está comendo, é a quantidade que você está comendo que é prejudicial. Lembre-se sempre o que a gente vem falando aqui no Cintura Fina. Pequenas atitudes podem mudar a vida de muita gente. Então, escolha o seu carboidrato, escolha o seu amido resistente, escolha o seu carboidrato complexo e seja feliz comendo o seu carboidrato. Até a próxima, Cintura Fina!